Mensagem dia 2/7/2000. Um sorriso. Basta um sorriso de cada um que já se pode mudar a negligência e a miséria humana. Ao terminar de ter feito tudo, o céu e a terra e todos os astros, Deus olhou e sorriu. Sua alegria foi por ter feito tudo com toda a perfeição. Do menor grão de areia até as pedras maiores, do menor inseto até os maiores, do pequeno animalzinho ao elefante e outros, do pequeno pássaro até as aves maiores, do pequeno peixe do fundo do oceano até as baleias, que são as maiores. Mas precisava um ser que cuidasse de tudo isto. Foi aí que Deus criou então o homem do barro, porque a terra era um astro vivo e não morto, e ela pode produzir tudo desde as árvores e todas as espécies, como os frutos que algumas podem produzir. Por isso assim foi feito o primeiro homem, mas o segundo não precisou ser feito, pois ele já era feito e não houve começo nem terá fim. A própria ciência dos homens nunca pôde desvendar este mistério e nem irá desvendá-lo, porque este segredo é selado com um selo de ouro em sua arca. Todos aqueles que chegaram a mexer nela morreram, porque nossa capacidade tem um limite e este limite não aceitam os contra, que são os teólogos e os cientistas que querem descobrir os mistérios de Deus, o Criador de todas as coisas. O homem abaixo de Deus é o menor que existe na face da terra, e ele só pode ter poder se vier a se humilhar diante do seu Criador e ser gentil, carinhoso, amoroso, fiel e perseverante. Então, daí em diante, passa a ser do menor grão de areia a uma grande pedra rochosa na face da terra. Por ser o único vivente que traz em si a cópia, quero dizer, a imagem de Javé, o que sustenta tudo. Pela grandeza que tem o oceano, na mão dele é como uma bacia de água para se lavar o rosto, pois sabe o tamanho da largura do comprimento e da fundura que tem o oceano. Este Deus, quando criou tudo isto, deu um tempo para que a terra se enchesse de criaturas à sua imagem, sabendo que um dia seu inimigo viria destruir tudo isto para não deixar um só ser vivo. Mas Jesus, pela sua misericórdia, preferiu dar sua vida pelos homens e mulheres que sabiam amar o Criador, como acontece até hoje. Mas é chegando o momento que está se reduzindo cada vez mais filhos e filhas para passarem para outra vida. É aí que tudo irá se cumprir e aos poucos momentos que restam é quase como uma pessoa que se deita e se levanta ao amanhecer. Sua vinda gloriosa em toda a face da terra está sendo preparada por seus escolhidos, como é o teu caso, irmão querido, e todos os seguidores. Nós, Pedro e João, podemos vos orientar que eu, João, fui quem anunciou o nascimento de Jesus e sua vida pública, e que pela grandeza dele, nem em sua sandália eu poderia tocar para desamarrar o cordão, pois vi com meus próprios olhos que não era digno, e eu, Pedro, por ter recebido a chave do seu reino, preferi morrer de cabeça para baixo na cruz. E agora os membros desta mesma igreja proíbem de se dobrar os joelhos na frente dele, o Salvador da humanidade. É a maior falha de todos os tempos que está se dando dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, como também pegar a Santa Hóstia na mão. Pedro e João. Essa semana eu fico pensando, né? Nada, a maioria das coisas que a gente faz hoje, nada é em vão. Sobre o assunto o que aconteceu hoje no programa sobre a leitura do Evangelho e a mensagem que o pai leu, que o pai falou ali sobre a mensagem, primeira mensagem do programa.
bate com o que aconteceu comigo essa semana, nessa viagem que eu fiz em Aparecida do Norte. E Aparecida do Norte e Canção Nova. Fui para visitar um sacerdote e ele não estava e, enfim, eu encontrei 2 sacerdotes lá e mostrei o livro, né? Falei sobre a obra. Assim eles disseram que não conhecia, mas falei muitas coisas para eles, eles também. Mas o que um sacerdote falou para mim é o que a maioria deve pensar, né? Tudo que eu falei para ele disse que as pessoas têm que estar ligado com o Vaticano. Se não estiver ligado com eles, nós somos como uma igreja evangélica como qualquer outra que existe. Então, hoje ouvindo esse evangelho, fiquei pensando, né, como quando Jesus falou, perguntou para os apóstolos, vocês, quem diz quem eu sou? Né? Ele perguntou para disse, uns dizem que é um profeta, uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Então, ali a gente nota que a fé não é para todos, né? Cada um tem sua fé. E São Pedro disse, você é o Messias, né? O Filho de Deus, o Filho Altíssimo, né? Então, o que Jesus falou para ele? Não foi um homem que te revelou assim, né? Um Espírito de Deus, né? Que te revelou isso. E o que é aquele lá que hoje está no Vaticano? O que ele disse para nós não acreditar em revelações, não acreditar em nada que vem do alto, que dizer, né? Acreditar só nele, vamos dizer, acreditar no homem. E Jesus colocou a chave na mão de quem? De Pedro, o único que teve a fé verdadeira, que acreditou que ele era o Filho de Deus. E colocou toda a confiança e toda aprovações que apareceu para ele, ele nunca disse não. Então Deus colocou a chave para ele ser o líder da igreja. Assim foi com o nosso profeta. Ele também não foi ouvindo a opinião de um sacerdote ou de qualquer um. Ele foi ouvindo o que veio de Deus. O que Deus vinha pedindo para ele, ele foi ouvindo, foi obedecendo. Só assim ele foi, nos últimos tempos, Deus deu para ele, né, o nome de Pedro II, assim como disse para eles lá. Ele até perguntou, para quem vocês rezam, então, celebra a missa? Eu falei, não tive vergonha, né? Não tive medo. Nós rezamos para Pedro II. Ele fez o sinal, credo em cruz, ele falou, e se afastou de mim. Aí antes disso eu falei para ele, padre, o senhor diz para obedecer a um homem hoje, esse que está lá, que está fazendo tantas heresias, que todo mundo está vendo isso. Assim, existe, né, o filho com o pai. Se o pai leva em mau caminho, é só por ser um pai eu devo obedecer a meu pai? Se ele estiver me levando para um mau caminho? Eu falei isso para ele, né? Ele ficou quieto. Então, é assim com um hoje que quer se dizer como um representante, né, espiritual da gente, né? Não da gente, mas da humanidade, né? Fazendo o que está fazendo, tantas heresias, falando blasfêmia, né, contra Deus. E outra que eu tive lá e presenciei também em Aparecida do Norte, como o pai falou ali, né, que a própria a mãe de Deus, que lá em Aparecida do Norte, a casa de Nossa Senhora Aparecida, a gente muitas vezes a gente tem que ver para a gente ter como que falar, né, como o pai sempre dizia, Deus deixa a gente ver para a gente ter o que falar para vocês. Não só ouvir de outras bocas, né? De conversas. Pode ser que não seja verdade, mas a gente vendo, a gente tem certeza no que a gente fala. Então, conversando com
um casal lá de idade, dono de lojas, ali do lado da igreja velha de Aparecida. Eles nasceram ali, né? Hoje estão quase com 80 anos. E a gente conversando, eu mostrei também o livro, falando, onde eu vou, eu sempre gosto de puxar o assunto sobre a obra, e a pessoa, quando começa a dar ouvido, a gente começa a falar. E mostrei o livro, e ele falando, né, a senhora e ele disse: nego, agora nessa pandemia que aconteceu, foi ter uma vergonha para nós. Muitas pessoas criticaram os sacerdotes aqui em Aparecida, que eles pediu ajuda, dinheiro para as pessoas, porque senão eles iam morrer da fome. Agora vê como é que estão essas pessoas, né? Como diz ali a mensagem, a primeira mensagem, como o pai está falando, não ajudem mais. É a Nossa Senhora, e é verdade. O que está acontecendo com essas igrejas lá, e com tantas outras, né? Que a gente foi também, eu, Alex e outras pessoas, as portas fechadas, uma porta só, e cobrando para entrar dentro da igreja. Então o que eles estão vendo? Estão sendo, todos eles, a maioria estão sendo igual Judas. O que importa para eles é o dinheiro. Agora imagine a hora que chegar a ordem mundial. Se eles não vão abrir a porta para eles, se não vão aceitar e colher todas as exigências que esse vai impor, se eles não vão obedecer, imagina se eles vão largar daquela riqueza deles, daquele poder que eles têm como sacerdote, como bispo. Eles não vão largar. Por isso que Deus escolhe as pessoas humildes para falar a verdade, porque eles não querem mais ouvir a verdade, eles não querem mais obedecer a Deus. O que importa para eles é o poder e a riqueza. Então a maioria nada em vão assim do que a gente faz, do que a gente acha assim, mas não devo mais perder meu tempo. Não, a gente deve, quando a gente pode, né, a gente deve visitar, a gente deve ir para outras pessoas, falar a verdade quando a gente puder, e ver, né, com a gente próprio, pelos olhos da gente, para hoje a gente, como está aqui, né, na frente nesse programa para falar, para a gente falar e alertar a todos, né, que estão ouvindo esse programa. Então, se ele diz que a gente deve obedecer lá o Vaticano, senão a gente está desligado da igreja. E por que aquele que está lá no Vaticano diz e se uniu com mais de 300 religiões e diz que todos têm o mesmo direito de se salvar? Eles não estão, essas outras religiões não estão ligadas com o Vaticano. Estão desligadas do Vaticano. Vê como a controvérsia, né? Eles falam uma coisa, mas na verdade eles estão confusos, não tem mais uma palavra verdadeira. Eles não sabem mais o que dizem, né? Que se ele diz para mim que nós estamos desligados do Vaticano, nós estamos fora da igreja, então estão desligados de Deus. E ele lá, o chefe que se diz, né, chefe da igreja, dizendo que todos que acreditam em outras seitas, outros deuses, têm também a chance de se salvar, não importa se está na igreja católica ou não. É essa pessoa que nós devemos seguir? Então, vocês todos que estão, né, que estão com um pouco de dúvida, vocês olhar sempre essas mensagens, como se diz, né? Ler 3, 4, 5 vezes, como a gente sempre está, né, frisando, sempre repetindo nessas mensagens, né, no que a gente aqui fala no programa, e a gente prestar atenção em tudo que está acontecendo, que está bem claro, né? Nós devemos obedecer a quem? É a Deus, não é um homem. É assim que Pedro II fez, obedeceu a um homem, não obedeceu a Deus, não um homem aqui na terra. E agora nós, a família, né? Nós, os filhos, nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar. É o mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa. É como eu falei para ele. Se ele estiver levando a nós um mau caminho, como é que eu devo seguir? Como é que eu devo obedecer a ele? Não vou obedecer. Né? Eu devo obedecer a Deus. Então todos estão tendo a chance de ver, né, a verdade, a presença que esteve aqui, a presença de Pedro II. Todos ainda vão ter essa chance
né, de saber quem é o líder verdadeiro, quem foi obediente mesmo a Deus, quem ensinou a verdade. Não se foi esse que está lá ou se foi o Pedro II.